Nesse vídeo, além de descobrir ótimos livros para começar ou voltar a ler ficção, você ainda vai ganhar livro de graça. Bom, tem uma chance de ganhar e para descobrir como, fica até o final. Alô, eu sou o Lucas e seja muito bem-vinda, bem-vindo ao meu canal. Nesses vídeos que eu vou fazer essa série aqui, eu acho importante reforçar o que é ser iniciante. Iniciar na leitura, a meu ver, não tem relação com o seu intelecto, nem nada do tipo. Existem pessoas inteligentes que sequer leem, e a humanidade foi brilhante ao ponto de inventar a escrita, ou seja, quem inventou a escrita e a leitura era uma pessoa iniciante na leitura. Então esse conceito aqui de iniciante tem mais relação com o seu fôlego de leitura, sua capacidade de foco, de retomar uma grande quantidade de tópicos ou capítulos, de ter uma bagagem necessária mesmo para entender alguns conceitos e algumas referências. Então, tudo aqui pode ser remediado com tempo, prazer e diversão. É só ler mais que você vai ler mais ainda. Belezinha? Dito isso, bora para uma lista de 5 livros de ficção que eu acho que são interessantes para quem quer ou começar a ler mais ou voltar a ler, porque se perdeu no meio do caminho. Então, vou começar do começo, que óbvio, conhecendo o canal aqui, você sabe que não poderia faltar na lista, que é O Estrangeiro, do Albert Camus, que é um dos primeiros, não diria que é o primeiro livro assim que me fez ter vontade de ler, mas foi o livro que me trouxe de volta, digamos assim. É um livro curto, que é algo que eu considero importante para leituras iniciantes e tudo mais. É um livro de capítulos que não são extensos, de linguagem que a gente chama de paratássica, de parataxe, depende de como você pronuncia. E o que é interessante disso? Que é uma linguagem que a gente chama de telegráfica. Então são orações concatenadas, frases concatenadas, mas sem conjunções. Então, isso aconteceu, ponto. Ele fez isso, ponto. Tal coisa, ponto. Então, é uma leitura que é fácil de você coordenar, ela é bem, talvez assim, ela vai se justapondo, conforme você lê. E a narrativa é tranquila, é de seguir. Dá para pensar nesse livro como uma espécie de um dos livros que eu vou citar, inclusive, não de filosofia, mas é o inverso de um livro do Dostoiévski chamado Memórias do Subsolo, que o Memórias do Subsolo ele tem uma primeira parte que é como se fosse um monólogo e depois uma história, que meio que contextualiza. Aqui a gente tem o contrário, a gente tem a história do Meursault, que perdeu a mãe e várias coisas, encontrou uma amizade ali e várias coisas vão se desenrolando, com ele sentindo esse absurdo no mundo, não se sentindo pertencente, até que eventualmente ele está quase que numa espécie de monólogo, refletindo sobre a existência dele e quanto algumas coisas são absurdas, numa prisão com um padre, meio que se confessando mesmo sem acreditar. Então é uma leitura que ela cai muito bem com o Mito de Sísifo, que é um livro de filosofia do Albert Camus também, que é o primeiro livro dele. Eu tenho trecho tatuado desse livro, é bem importante para mim, mas assim, considerando como leitura, é uma leitura que te leva, é uma leitura simples, é uma leitura que você pode refazer e você vai encontrando mais, não na linguagem, mas nas camadas e nos temas que ela traz. Então eu acho que é uma leitura boa para você ter a sensação de, eu li um livrão em poucas páginas. Segundo livro, George Orwell, Animal Farm, ou A Revolução dos Bichos. Cara, que é um livrinho assim, atual ainda, surpreendentemente atual ainda, que é um livro divertido, bastante satírico, diria assim, e assim, leve em consideração de que lado ele estava, tem isso em mente, mas aí você pode me perguntar, Lucas, mas por que você não está recomendando 1984? Vou falar uma verdade aqui, que eu acho que as pessoas às vezes têm medo de admitir, mas 1984 é o melhor livro chato que existe. O livro é insuportavelmente chato, assim, até, sei lá, 150 primeiras páginas, assim. É chato mesmo. E é meio que a intenção também, tem toda a questão estrutural do livro e tudo mais, mas assim, o livro é chato, cara. E eu não vou recomendar aqui, se eu quero te fazer ler um livro de, sei lá, 300 e tantas páginas, que metade dele eu acho chato, assim. Então, é um livro interessante também. Se você não achar chato começar a ler e ele te levar, vai na fé. Mas eu recomendaria esse aqui, porque esse aqui é divertido, tem capítulos mais curtos, a linguagem tem um pouco de fábula. E, cara, esse livro aqui você acha, sei lá, por 15, 10 reais em qualquer lugar. Se não me engano, você acha a versão em inglês dele gratuita online hoje em dia. Então,
É uma pedida bastante interessante que você vai se divertir. Um monte de gente leu, então você vai ter com quem conversar sobre esse livro. E recomendo. George Orwell, Animal Farm. Agora vamos voltar aqui para nossas terras tupiniquim. Eu fiquei na dúvida entre trazer O Alienista, do Machado, que é um livro bom, mas é que muita gente às vezes já ouviu falar ou já viu o resumo de vestibular, então não acho que seja uma recomendação interessante por esse fator, porque muita gente já vai ter alguma ideia pregressa dele, talvez. Então eu fui um pouco mais longe e busquei Álvares de Azevedo, com Noite na Taverna e Macário. Cara, é um livrinho, ó, livraquinho, pequeno. Você também consegue achar ele gratuito na internet, tenho quase certeza. E também já é domínio público há uns 200 anos. E, cara, que livro divertido. É um livro muito divertido mesmo. Assim, pensa que o diabo encontra 7 caras numa taverna e eles começam a contar histórias e meio o que é verdade, o que não é. E são histórias com assim, decisões morais e éticas duvidosas às vezes. Cara, é um livro extremamente divertido, assim. Eventualmente eu quero fazer um vídeo sobre clássicos que você não entendeu porque você leu muito cedo. E Moreninha, por exemplo, é interessante porque Moreninha é um livro de sacanagem, basicamente. Então, não tá nessa mesma recomendação aqui. Se você quiser ler também, é um livreca de 90 páginas, 100 páginas. Então, importante, vai te dar a sensação de ter lido esse aqui, acho que 7 livros em um. E é muito divertido mesmo, muito divertido, barato, rápido, a linguagem não é inacessível, então Álvares de Azevedo, Noite na Taverna e Macário. Lucas do Futuro aqui para breves menções honrosas, tomando cuidado para não passar uns livros na frente do microfone. Tá, eu quero separar as menções honrosas em, assim, coisas mais específicas para alguns tipos de gosto em particular. Por exemplo, pessoas que talvez sejam imprudentemente dadas à poesia, ao romanticidade da vida, sei lá como é que eu posso falar isso. Tem uma recomendação de um superstar da literatura da língua portuguesa contemporânea, que é Walter Ugumãe. Momento blogueirinha. Homens Imprudentemente Poéticos. É um livro que se passa no Japão. Ele fez uma viagem para o Japão e conheceu, né, a Floresta dos Suicídios e tudo mais. E ele escreve essa história de um irmão mais velho e uma irmã mais nova e lidar com as sombras internas. É um livro bem tranquilo de ler. A linguagem é bem poética, mas ao mesmo tempo bastante simples. Capítulos curtos. É um livro que é do tipo de livro que eu costumo dar de presente. E fica uma recomendação para você que talvez queira uma coisa um pouco mais poética mesmo, e não uma história, não uma crítica social foda e nada do tipo, mas eu quero ler um livro bonito. Essa é a recomendação, Walter Ugumãe, Homens Imprudentemente Poéticos. Eu gosto muito da desumanização dele também, só que não sei se cabe, é mais triste. Também é sobre irmãs gêmeas, mas enfim, fica uma micro menção rosa. Para você que tem um senso de humor como o meu, nonsense, eu gosto muito dessa autora, que até hoje eu não sei como pronunciar o nome. Verônica Stiger, ou Steiger, e eu recomendo esse livro Os Anões. É um livro de contos, ou às vezes até microcontos, que, cara, muito engraçado mesmo, muito perspicaz e, cara, baratinho, pequeno, simples, você vai ter lido um livro. E eu recomendaria um outro livro dela, que é esse aqui, que eu não vou nem me arriscar a pronunciar, Opsania Sviata, mas ele é uma espécie de aventura Serafim Ponte Grandesca, do Serafim Ponte Grande do Oswald de Andrade. E tem 1001 referências, eu tenho certeza que tem referência que eu não peguei também, e ainda assim eu me diverti muito, mas não sei, talvez esse aí seja um pouco pro intermediário ou pro avançado talvez, mas bom, a autora em si vale muito a pena conhecer. Por último, e é um dos livros que vai ser sorteado, aqui uma cópia desse livro vai ser sorteada neste vídeo, é O Diário da Queda, de Michel Laub. Cara, é um livro que às vezes as pessoas falam, é autoficção, não é autoficção? Pouco importa, é um livraço, é um livro excelente, é um livro que traz um tema que fala de antissemitismo e também tem algumas questões de masculinidade que são bem interessantes, assim, do aspecto formativo da vida de um homem, da vida de um menino, a vida de um menino no colégio, e tudo isso, né, grande que a trama, como se ela tivesse dois paralelos, a experiência
do avô do protagonista, né, que fugiu, né, do Holocausto, veio pro Brasil. Fala muito do Primo Levi, é isso um homem, cita bastante durante o livro. Uma batalha dele, às vezes com alcoolismo, mas principalmente como ecoa uma experiência que ele teve na infância de um acidente, uma espécie de bullying que eles fizeram no colégio com outro menino. Então, fala muito da experiência de ser um homem, de ser um menino, de lidar com o mal, né, do mundo e da humanidade, seu próprio. E é um livrão, Eu não sei quantos prêmios ele ganhou, mas deveria ter ganhado mais. Diário da Queda, do Michel Laube, vai ser sorteado nesse vídeo. Em breve eu falo como. Agora é isso, vamos para o nosso número... Eu sempre confundo os números, é impressionante, né? Vamos para o nosso número 2, que é o quarto na ordem do vídeo. É tão difícil matemática. Tá, estamos chegando agora nos big contenders aqui, livros que eu realmente, né, recomendaria para você que quer aquela sensação de ler algo um pouco mais calhamático, não sei, um livrão mesmo, uma coisa com volume. E para isso, acho que para você ler livros grandes, o livro precisa ter uma estrutura que comporte o seu ritmo. Então você tem que conseguir fragmentar isso de uma maneira que seja relevante. Porque eu sei que muita gente não consegue parar no meio da página, não consegue às vezes discernir se é um momento adequado para parar no meio de um capítulo. Acho que Vargas Llosa. Né, eu tenho esse problema com ele não tem problema nenhum, né? Mas eu tenho esse problema com ele. E acho que é o livro da Menina Má, não lembro. Minha mãe me recomendou, mas se você estiver assistindo, escreve nos comentários. Eu lembro que eu gostei bastante desse livro, mas eu tinha esse problema. Acho que é um livro de 300 páginas que tem 5 capítulos. Aí é difícil você se dar a liberdade de parar, né? Então foi um momento de autoconhecimento e crescimento para mim. Mas vamos pro livro, né, em questão aqui. E voltando, eu quero sempre poder trazer um pouco de quadrinhos aqui também, porque é uma mídia que às vezes foi muito desrespeitada e ela é muito importante, especialmente em tempos de super-herói cinema aí, né? Então, Watchmen, do Alan Moore e do Dave Gibbons, né? Nesse caso é realmente importante a gente comentar os dois. Cara, é um livro, tá? A quantidade de texto que ele tem é suficiente para que você considere que está lendo um livro, ó. Dentro dele tem alguns excertos de, por exemplo, a biografia de uma das personagens, anotações de um diário. Então ele tem páginas ilustradas, obviamente, mas ele tem como se fossem metatextos dentro do texto, assim. Então, fora a história, que é de um questionamento universal e que vai segurar o seu valor, acho que assim, ad eterno, vai segurar para sempre mesmo. Eu não recomendaria o filme aquele diretor lá que eu não gosto muito, Zack Snyder. Ele tem aquela pegada meio épica demais, quase fetichista, com meio coisa de quem é, né, da Ayn Rand, mas não sei, o filme não é ruim, só não é pra mim. E eu recomendo a série, porém, do Watchmen, mas depois de você ler, né, o quadrinho. E isso aqui é o tipo de recomendação que a gente pode fazer que você lê todo ano. Assim. Eu tenho esse objetivo de eventualmente conseguir ler todo ano Watchmen e Grande Sertão Veredas. Se eu conseguir ler uma vez por ano cada um deles e assistir minha série favorita também, que um dia eu falo qual é aqui em outro vídeo. Mas, se eu conseguisse fazer isso todo ano, eu acho que eu seria uma pessoa melhor. Ou pelo menos mais feliz, né? Enfim, Watchmen, você acha... Não vou dizer que você acha pra ler online, porque eu nunca procurei. Não sou pirata, mas talvez você encontre e você acha também para comprar belíssimas edições, vale a pena, é muito gratificante ler esse livro aqui, é muito interessante. Lucas do Futuro de novo aqui, porque sim, eu esqueci de colocar no roteiro o sorteio de livro, porque eu não tinha certeza que eu ia conseguir os livros que eu queria, mas eu consegui. Nesse vídeo são 3 livros que eu vou mandar para você no correio, ou se você for de Londrina até entrego pessoalmente, que tal? Fica a proposta. E no próximo vídeo, que vem aí, 5 livros, que é um livro que eu sempre dou para as pessoas para fazê-las voltar a ler. Enfim, eu sou desses que dá livro. Uma maneira muito fácil de você participar é comentando aqui embaixo, sendo inscrito no canal, qual livro você gostaria de ler e por quê. As respostas vão ser sorteadas e distribuídas, né? E vou revelar os ganhadores no vídeo dos 5 livros de filosofia para iniciantes
que vai acontecer daqui a um mês, depois do lançamento desse vídeo, então você vai ter chances de ganhar ainda se você não ver no dia que lança. E naquele outro vídeo, olha que curioso, mais 5 livros sendo distribuídos. Porque nesse canal você não ganha um acesso a um link para você comprar o livro. Eu te dou o livro e para você não ter desculpa de não ler. Tá vendo? Pô, vale um like, uma inscrição? Enfim, comenta aí embaixo. Mas bom, agora de volta pro vídeo. Beleza, menções honrosas já foram. Eu quero trazer um livro que eu tenho essa edição antiga aqui dos tempos em que a Kozak Naif foi vendida lá e a Amazon vendia livros por preços absurdamente baixos, que foi o que meio que consolidou, né, esse espaço no mercado de livros aí da Amazon no Brasil. Mas é a Antologia de Literatura Fantástica, Adolfo Bioy Casares, Jorge Luiz Borges, né, e Silvino Campo. E, cara, que livro. Eu tinha, né, dá pra dizer assim, que eu tinha um preconceito. Preconceito é forte, mas eu não lia fantasia, assim. Eu parei de ler fantasia com 12 anos, acho que eu li Eragon, daí eu li o segundo livro e eu já falei, putz, eu não quero mais ler História de Dragão, é meio marrento, assim. Eu fui ler outras coisas, assistindo anime, lendo mangá, né? Nossa, que evolução. Mas enfim, preconceito, e acho que esse livro me trouxe de volta, assim. Eu falei, pô, isso aqui é fantasia mesmo, para de ser idiota, né? De achar que só filosofia vai falar sobre coisas que importam para você, e muito pelo contrário. O próprio Albert Camus fala que se você quer fazer filosofia, escreva romances, que é uma perspectiva bastante interessante. E, cara, esse livro ele tem uma edição nova que saiu pela Companhia das Letras, acho que é a mesma tradução, tudo se mantém. E o fantástico desse livro, né, sobre o fantástico, é que ele tem, cara, contos, tem até algumas novelas, né, entre eles. Tem um que tá na ilustração aqui, é um dos meus contos preferidos, inclusive quando eu dei aula. Eu não posso falar onde eu dei aula, né, então quando eu dei aula, eu até passei como uma atividade, né, pros alunos ali, passei esse conto da Pata do Macaco, porque ele tem essa questão do cuidado com o que você deseja, ele traz um fragmento histórico, assim, de quando o que você tem já é suficiente. Qual é o perigo de desejar demais? Você quer as coisas o suficiente para arcar com as consequências que elas podem te trazer? E, enfim, isso é só um dos... Cara, acho que tem mais de 100 contos ali, de diferentes regiões do mundo, de diferentes épocas. Esse livro é fantástico em todos os sentidos. Assim, é uma antologia que realmente pega o que tinha de, não vou dizer de melhor, mas de mais interessante, porque ele é construído, esse livro é montado, né, editado de uma forma que ele te instiga a sempre querer ler mais, e eu acho que é aí que é tão importante. Quando você lê esse livro, você vai ter lido 400, 500 páginas, né, aí, dependendo da edição, de histórias selecionadas a dedo, literalmente, e que são fantásticas, em todos os sentidos. Então, essa seria a minha recomendação número 1, se você quer um livro assim para ler antes de dormir, porque você assistiu esse vídeo e você, pô, talvez eu vou implementar isso na minha vida, por que livro eu começo? Para também não pegar um livro de terror e não conseguir dormir, né? Eu te recomendo a Antologia da Literatura Fantástica, né? Que é essa antologia Silvino Campo, Borges e Bioy Casares. E que, inclusive, todos têm excelentes histórias. E eu gosto muito... Eu não vou contar do livro do Bioy Casares, que eu gosto bastante, enfim, mas... fica para outro vídeo. Quando a gente for fazer um passeio na América Latina, o que vocês acham? Fazer leituras favoritas pela América Latina, para quem quiser começar a ler espanhol também, eu tô tentando ler mais espanhol ultimamente e tal, então talvez seja interessante. Deixa nos comentários. Eu vou já tenho programado fazer um vídeo melhores livros para começar a ler em inglês, então se isso é algo que te interessa, já me diz aí, me diz dificuldades que você teve, ou vem tendo, se você tem dúvidas se lendo Kindle, por exemplo, ou lendo um e-reader, ou lendo na internet vale a pena, que eu posso incrementar isso lá. E bom, se você já percebeu, já estamos no final do vídeo. E fico muito feliz de ter a sua audiência aqui. E deixa o like, se inscreve no canal se você gosta de mais vídeos como esse. E cara, se você tem alguém que tá dizendo sempre que quer começar a ler, indique esse vídeo pra essa pessoa. Fala assim, pô, talvez com certeza algum desses livros aqui vai se encaixar no seu perfil. O resto é com você. Haja sobre o seu desejo aí e vá atrás disso. Não quero ficar falando muito mais porque eu quero recomendar os livros e eu fico empolgado recomendando livro, falando de livro, então eu já vou para outro vídeo. Você me encontra no próximo vídeo. Talvez esse aqui? Talvez esse aqui.
Não sei, você que escolhe. Eu sou o Lucas, eu vou ficando por aqui. Se você quiser ler mais textos meus, algumlucas.com, e nós nos vemos na próxima. Tchau!